Olá, eu sou Luiz de Oliveira e está começando mais um WTN Saúde. Eu trouxe aqui o Dr. Roberto Miura, que é urologista, e o tema hoje é urologia pediátrica. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Luiz. Prazer em ter você aqui. Prazer de estar aqui com vocês também. Eu quero que você me explique que a urologia tem esse segmento na pediatria, que é tão importante quanto todos os outros. Muitas pessoas acham que a urologia é uma especialidade que só trata homem, na verdade. Trata também mulheres e as crianças. Quais são as patologias mais comuns que acometem as crianças? Luiz, é importante a gente frisar bem que a urologia é uma especialidade muito ampla, que além de tratar do homem adulto, trata de mulheres e crianças. E dentro das patologias, das doenças que acometem as crianças na urologia, as mais comuns, que são cirúrgicas, são a fimose, que a gente conhece, assim, é amplamente divulgado, né? Nas crianças. Todas as mães sofrem com esse problema, das criancinhas. Se descola, se não descola, se faz exercício, se não faz. Então a fimose é talvez uma das patologias mais comuns que tem na urologia pediátrica, né? Outras patologias que podem acometer a criança, outras doenças que podem acometer a criança, são as doenças que acometem o testículo, a região inguinal, né, que é a virilha, são as hérnias, as doenças testiculares, e as doenças da bexiga e do rim, né? As mais comuns, nós vamos conversar hoje, são a fimose, que a gente já abordou, a criptorquia, que é uma doença no testículo, né? Tem as hérnias da região inguinal. E as doenças da uretra. As doenças da uretra, a hipospádia, que é uma doença comum em criança. Né? E vamos dar uma passada sobre umas emergências cirúrgicas em urologia também. Vamos começar então falando a fimose. O que é exatamente a fimose? A fimose, ela assim, na exatidão da palavra, ela seria a incapacidade da criança expor a glande, a cabecinha do peru. Certo. Então, é a criança que nasce com a pele cobrindo a cabeça do peru e você não consegue expor para fazer a higiene da glande. Certo. Existe um período da vida em que a fimose ela é fisiológica, ela protege a cabecinha do peru, a glande ali. Certo. Né? Ela está ali para proteger um pouco também. Então, a criança nasce com aquela glande coberta, protegida. Certo. E, normalmente, até o segundo para o terceiro ano de idade, se essa glande não fica exposta para fazer higiene, se você não consegue fazer com que apareça bem a cabecinha do peru, a mãe, na hora da higiene, tenta expor a glande. Ela deve tentar expor sem machucar. Sem traumatizar. Sem traumatizar. Às vezes, quando você faz com muita força e machuca, pode ser até pior, porque faz feridas e essas feridas podem fazer uma cicatriz e fechar mais ainda. Né? Então, se você chegar nessa faixa etária, 2 anos e pouco, 3 anos, quando você tem um controle do esfíncter, que é você fazer o cocô, o xixi, a criancinha fazer esse controle das necessidades dela, e ela não consegue fazer essa exposição da glande, você pode fazer o tratamento cirúrgico. Quer dizer que nesse momento é que a mãe deve começar a se preocupar se não conseguir expor a glândula. Até então é fisiológico. Até então é fisiológico, a menos que ela comece a ter inflamações de repetição ali na cabecinha do peru. Certo, porque a glande produz o esmegma, que é a secreção natural, e se não se expõe a glande, não consegue expor o esmegma. Isso, exatamente, né? Aquele sebo que forma ali na cabecinha do peru, se você não consegue lavar, aquilo ali ele pode infectar e fazer uma inflamação ali. Isso é prejudicial para a criança. E aí mesmo antes desses 2 anos de idade, se ocorre uma infecção, uma balanite, aí você deve procurar, então, o urologista para tratar precocemente. Isso. Eventualmente, você pode até antecipar a cirurgia, o tratamento cirúrgico, caso essas infecções se tornem de repetição. Pois é, uma coisa. Muita gente tem dúvida em se é um momento melhor operar quando criança, quando tem indicação cirúrgica, ou se deixa adolescência ou adulto para operar a fimose. A indicação que a gente preconiza é nessa faixa etária de 3 anos de idade. Antes disso, a menos que tenha infecção de repetição, a gente aguarda. Você operar um paciente com mais idade é mais traumático, porque aquilo tem uma memória da cirurgia, da dor, né? O paciente com mais idade, adolescente, ele tem ereção. Sofre mais, né? Sofre mais, dói mais. A criancinha depois não se recorda que foi ela operado. não vai se recordar desse fato direito, aquele problema já está resolvido. E a cicatriz fica muito melhor também, né? A cicatriz fica uma cicatriz extremamente estética. Agora, ainda em relação à fimose, uma dúvida que é muito comum é que o pediatra geralmente recomenda que a mãe fique fazendo aquele exercíciozinho para descolar, coloca alguns cremes, pomadas. O que você fala sobre isso? Existe uma pomada atualmente
Postec. Postec, a base de um Ácido hialurônico. Ácido hialurônico. Isso, que ela tem vantagens, né? Contudo, se esse exercício for traumático, machucar muito, isso aí pode prejudicar, porque pode ser prejudicial, porque faz uma cicatriz e aí você tem um fechamento mais grave da pele. E uma outra complicação num exercício desse é uma parafimose, né? Também. A parafimose é quando a pele, você tenta expor a glande, a cabecinha do peru, e aí a pele ela não tem elasticidade suficiente, ela está estreita, o anel, e aí ele estrangula a cabeça do peru. Ele não consegue mais voltar para a posição e é uma urgência, né? Isso é uma emergência, uma urgência cirúrgica, você tem que reduzir a parafimose para poder recuperar. Eventualmente até uma redução cirúrgica, senão pode... Eventualmente uma redução cirúrgica pode ser necessária. Pode fazer uma isquemia da glande, né? Bom, outra patologia muito frequente que você acabou de dizer é a criptorquidia. Como é que é? O que é a criptorquidia? Bom, a criptorquidia, o que significa criptorquidia? O testículo, ele tem uma migração natural que ele faz durante a gestação. Dentro da barriga da mãe, na gravidez, o testículo ele vai caminhar do reto peritônio, que é uma parte posterior do nosso corpo, até a bolsa escrotal, onde ele vai estar localizado quando a criança nasce. Certo. Eventualmente, nessa caminhada do testículo, ele para antes do local. Quer dizer, durante a formação do feto, na barriga da mãe, o testículo pode parar antes do local. Por vários motivos, hormonais, tem várias causas. Obliteração na verdade, do canal. Às vezes não está nem muito bem esclarecido ainda a causa. Exatamente. Então, a criança nasce com um testículo fora da bolsa escrotal. Um ou dois testículos fora da bolsa escrotal. Quer dizer, a criptorquidia é o fato do testículo não estar no local adequado, que é dentro da bolsa escrotal. Isso. Essa patologia, essa doença, o tratamento dela também é cirúrgico. Né? Você pode aguardar até 1 ano de idade, quando pode ocorrer uma migração desse testículo para o local certo. Mesmo depois de nascido. E caso não ocorra, o tratamento aconselhado é a cirurgia. O testículo, Deus fez tudo certinho, ele programou o testículo para ficar na bolsa escrotal, por uma questão de temperatura, tem uma série de fatores. A espermatogênese funciona melhor na bolsa escrotal. Então, um grau a menos da temperatura corporal. Quando o testículo está fora do local certo, ele pode sofrer algumas alterações que podem não ser convenientes. Então, é melhor corrigir antes de que ocorra algum problema mais grave em relação a esse testículo. Esse testículo ectópico, né, pode se malignizar, né, se transformar num tumor. Pode até acontecer uma doença mais grave em relação a esse testículo. Certo. O tratamento é cirúrgico, né? Você faz uma cirurgia em que você vai colocar esse testículo na posição correta dele, que é na bolsa escrotal. Quer dizer, então o exame físico, você já percebe que está faltando um testículo na bolsa escrotal. Exatamente. A palpação da região inguinal, eventualmente você já sente o testículo no meio do caminho. Mas os exames de imagem, ultrassonografia e tomografia dão um diagnóstico com facilidade, né? Pode até complementar um ultrassom. Quando o testículo é palpável, ele pode complementar. Às vezes, quando você não consegue palpar, o exame de imagem, às vezes, também não ajudam muito. Né? Mas o tratamento, de qualquer jeito, nesses casos, o testículo é fora da posição correta. A cirurgia videolaparoscópica está sendo usada para essa cirurgia? Essa cirurgia videolaparoscópica a gente tem utilizado para o testículo que você não consegue descobrir onde ele está. Ele está intraabdominal, Ele está dentro da barriga, porque como o testículo ele vem de dentro da barriga, da parte posterior até a bolsa escrotal, eventualmente ele pode parar numa posição dentro da barriga que você não consegue palpar pela região inguinal, pela virilha. E aí, nesses casos, você pode fazer uma cirurgia laparoscópica em que você vai olhar a região inguinal por dentro, você olha a virilha por dentro, para procurar esse testículo. Esse testículo pode estar lá ou não. A cirurgia pode fazer, eventualmente, em 1 ou 2 tempos. Pode fazer em 1 ou 2 tempos. Você pode resolver naquele momento, ou você pode colocar numa posição mais próxima da bolsa escrotal e uns 6 meses depois fazer um novo procedimento. Colocar ele na posição adequada aqui dentro. A cirurgia, então, consiste em pegar o testículo na região ectópica, ou seja, fora do lugar onde ele tem que estar, e botar ele dentro da bolsa escrotal, que é o lugar onde ele deveria estar. Isso. Ele está numa posição errada e você vai levar para a posição correta. Roberto, dentre as patologias que você comentou, tem a hidrocele. O que é a hidrocele? Luiz, o testículo, ele faz esse caminho dele até a bolsa escrotal, até a parte externa do corpo. Certo. Conforme ele vai descendo, ele traz um tubinho com ele, que é o conduto peritônio vaginal. Certo. É uma pelezinha que vem junto. Que o normal, o saco peritoneal se estende até a bolsa escrotal. O normal que acontece nas crianças é esse tubinho obliterar. Ele fecha e resolver o problema.
Eventualmente, ele pode ficar um pouco aberto e aí entra líquido ali dentro. O líquido naturalmente produzido dentro do abdômen entra naquele na bolsa escrotal e aí você fica com aquele bolsa d'água, saco d'água. E as né? mães ficam desesperadas com isso. Isso na verdade, isso causa mais medo nos pais do que gravidade na criança. Quer dizer, é fisiológico então até que idade? Ou seja, é natural até que idade? Não é que seja natural, né? O normal, o correto seria não ter. Eventualmente, se você tiver essa coleção de líquido na bolsa escrotal, você pode aguardar até 1 ano de idade, que o organismo pode regredir, né? e obliterar aquele caminho que está aberto. Certo. Quando não ocorre esse fechamento, aí você vai ter que fazer o tratamento cirúrgico. Certo. O aspecto é que impressiona. Normalmente as avós ficam muito impressionadas e fazem uma pressão muito grande com aquela bolsa escrotal aumentada de tamanho, fica muito feio. Mas você pode aguardar até um ano de idade sem menor problema. Sem menor problema. Aí você vai fazer um tratamento cirúrgico, você faz uma incisão na região da virilha, vai pegar esse tubinho que está aberto, esvazia aquele líquido e fecha o tubinho. E oblitera o tubinho. E está resolvido. Se quiser acompanhado com a hidrocele, pode haver hérnia? Pode haver hérnia. A hérnia é a mesma fisiopatologia, aquele conduto está aberto, contudo, ele é um pouquinho mais largo, ele tem um diâmetro maior. Então, o próprio intestino pode se projetar naquela luz. Em vez de passar só líquido, passa também conteúdo intestinal. A hérnia já passa a ser uma cirurgia que tem que ser feita de uma forma mais breve. Entendi. Quando você faz o diagnóstico da hérnia, não é uma urgência médica que tem que resolver naquele instante. Mas você tem que, dentro de uma certa brevidade... Porque essa doença não vai regredir espontaneamente. Essa não vai regredir espontaneamente e ela corre o risco de se transformar numa urgência médica, que é a hérnia estrangulada. É quando o intestino entra dentro ali, isquemia e não volta. Ele prende ali dentro, fica encarcerado e não volta. Aí passa a ser uma urgência médica cirúrgica. Quando se opera a hérnia em criança, geralmente opera-se os dois lados. Por quê? Porque existe uma incidência de hérnia no lado contralateral, no outro lado oposto que não se manifestou, que é importante. Então, existe uma grande incidência na hérnia do outro lado também que não se manifestou. Por isso, você aproveita o tempo operatório e corrige dos dois lados, né? Doutor Roberto, uropediatria é muito extenso. A gente continua semana que vem com esse mesmo tema. A gente vai ficando por aqui com WTN Saúde. Semana que vem tem mais. Dr. Roberto Miura estará aqui com uropediatria. Até a próxima.